Fala aí, galera, um ótimo dia a todos. São exatamente 10 horas e 50 minutos. Quero entrar com mais um estudo aí, né? Que vai acrescentar muito aí dentro da escatologia preterista completa, consumada, tá? A gente está enfrentando aí uma dificuldade muito grande por conta da pandemia, né? Pelo coronavírus. E todos estão sendo obrigados a ficar em suas residências, né, durante um período aí indeterminado, correto? Por uma questão de segurança, por uma questão de saúde, e assim a gente não correr o risco de transmitir, né, esse vírus aí para outras pessoas, né? Sabemos muito bem que os idosos eles são muito vulneráveis a essa pandemia, na verdade, né? Mas é isso aí. Então, como está sobrando bastante tempo, né? E praticamente quase ninguém mais está trabalhando, todos estão ficando em casa, por conta aí da determinação aí, né, do governo do estado, né? E é isso aí. E eu desenvolvi mais um estudo, tá? Falando sobre quatro mundos dentro das escrituras, beleza? E o mundo que faz a referência são quatro tipos, que é o mundo cosmo, né? Que é o mundo como um todo, o mundo global, tá? É o planeta Terra, correto? O mundo Aion, que é o mundo que faz a referência da natureza humana, da carne pecaminosa, né? O mundo Aion. O mundo Ecomene, que é um mundo habitado, tá? Um mundo local. Um mundo onde faz uma referência da localidade, beleza? E o último mundo, que eu não especifiquei muito, né? Eu não entrei com nenhuma escritura, nenhuma passagem, para dar o exemplo, é o mundo Sheol, ou inferno, tá? Que significa sepultura, entendeu? E é isso aí. Vamos lá, vamos analisar aí, né? De uma forma bem aprofundada, para a gente chegar num denominador comum. Lembrando que esse estudo que eu desenvolvi, eu tirei algumas coisas da internet e fiz uma montagem aqui, tá bom? Para a gente poder analisar aí de uma forma bem coerente, beleza? Vamos que vamos. Um ótimo dia a todos do grupo, hein? Bom dia, vamos que vamos, tamo junto. Vamos lá, teve um assunto aí que estava rolando ontem, né? A respeito de uma passagem que Jesus Cristo, ele vai falar o seguinte. Vamos lá. A gente estava conversando ontem, estava eu, Quinho, Adriano, né? Amanda, Rodrigo, estava todo mundo debatendo essa passagem. E a passagem é essa aqui, ó. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Isso aqui é uma nova tradução da linguagem de hoje, né? Que de uma forma tendenciosa eles colocaram aqui um crer com ER no final. Só que na versão ARA, que é a de João Ferreira de Almeida, a mais antiga, né? E a mais próxima daquela que tem mais autenticidade, tá o seguinte. Olha aí, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, vírgula, para que todo aquele que nele crê, tá vendo aí, ó, é um crer, sem o R no final,
né, e com acento circunflexo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos analisar o seguinte, né? Vamos ver que mundo é esse. Por quê? Porque nas Escrituras existe 4 tipos de mundo. Existe o mundo cosmo, que significa o mundo como um todo, que é o planeta Terra, tá? É o mundo global, é o mundo cosmo, se fala cosmo. Existe o mundo ecumene, que é o mundo habitado. Ou seja, é um mundo do qual é utilizado dentro de uma figura de linguagem. Por exemplo, caraca, todo mundo aqui em casa está morrendo. Que mundo é esse? É um mundo habitado aqui, esse espaço aqui de casa. É onde está todas essas pessoas aqui em casa. Então esse mundo aqui é o mundo que seria chamado de mundo ecumene, é o mundo habitado. Tem um mundo Hades ou Sheol, que é o inferno, ou seja, sepultura, entendeu? E tem o mundo Aion. Que mundo Aion é esse? Esse mundo Aion é justamente o diabo, que significa um adjetivo, né, denominando a nossa carne, a nossa natureza humana, entendeu? Seria o mundo Aion. Então, para a gente poder entender melhor, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas passagens especificando esses 4 tipos de mundo, e a gente vai conseguir chegar num denominador comum e entender perfeitamente isso aí, tá? O primeiro mundo que a gente vai falar vai ser o mundo cósmico, tá? Que é o mundo como um todo, o mundo global, planeta Terra como um todo. Eu vou dar 2 exemplos de 2 passagens, tá? Da Bíblia, das Escrituras ali, que vai falar do mundo como um todo, do mundo cosmo, que é o mundo global, planeta Terra. Vamos lá. É o mundo cosmo. Olha aí, ó. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do planeta Terra, do mundo global. Esse é o mundo cósmico, correto? Mais um exemplo. Atos capítulo 17, versículo 24. Vai dizer: o Deus que fez o mundo, ou seja, o planeta Terra, e tudo o que nele há. O mundo global. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora, o segundo tipo de mundo na Bíblia, que é diferente do mundo cosmo, do mundo como um todo, é o mundo Aion. Que mundo é esse? É o mundo que se refere à natureza humana, tá? A mente deles, a consciência deles, a natureza deles, pecaminosa, a carne. Correto? Vamos lá. Vou dar alguns exemplos aqui de algumas escrituras, tá? Vamos lá, primeiro, João 14:17. O mundo
não pôde receber esse Espírito porque não o pôde ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Que mundo é esse? É a carne, é a natureza humana, é a consciência deles. Então aqueles que tinham a consciência carnal, ou seja, a mente carnal, jamais poderia receber o Espírito do Eterno, porque estava completamente ligado à natureza humana. Então o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer o seguinte: aqueles que são controlados pela natureza humana, quer tenham as suas mentes controladas por elas. Mas aqueles que são controlados pelo Espírito de Deus, quer tenham as suas mentes controladas pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8. Então você vê que esse mundo aí é o mundo Aion, que é a carne deles, a natureza humana, que impediam eles de ter aí o relacionamento com o Eterno, porque não tinha a capacidade de estar ligado com o Espírito. Segundo exemplo, João 17, 14 e 16. E lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo. Olha só, hein? E o mundo ficou com ódio deles. Quem ficou com ódio deles? Aqueles que estavam ligados à mente humana, natureza humana, terrena. Correto? Porque eles não são do mundo. Eles quem? Os discípulos. Eles não estavam sendo escravos, ligados à natureza humana, à carne, ou seja, o mundo. Não são do mundo. Como eu também não sou. Por que Jesus Cristo não é do mundo? Porque ele era espírito. Completamente ligado ao espírito e não à natureza humana dele. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, ou seja, da carne, da natureza humana, eles também não são. Mundo Aion. Outro exemplo, João 17, 14 e 16, vai dizer o seguinte: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles. O ódio vem de quem? Da carne, da natureza humana. Então quem é esse mundo? Aion, o diabo, a natureza humana deles, a carne deles. Como eu também não sou. Por que a natureza humana ela é caracterizada como diabo aí? Porque diabo no hebraico significa adversário, tá? Adversário. Então a carne era adversário de quem? Adversário do Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar isso. É a carne que milita contra o Espírito, ou seja, briga, e o Espírito que milita contra a carne. Correto? Aí depois ele vai continuar, ponto. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno, assim como eu não sou do mundo. Eles também não são. Correto? Próximo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, ou seja, a carne, a natureza humana, a mente humana, nem as coisas que há nele. Ponto. Se vocês amam o mundo, ou seja, a natureza humana, os pensamentos, os maus desejos, vírgula, esse é o sentido, não amam a Deus, o Pai. Por quê? Porque não estão ligados ao Espírito, e sim à carne. Nada que é deste mundo vem do Pai, ou seja, da natureza humana, porque é carne e sangue.
E Deus, ele é espírito. Ponto. Os maus desejos da natureza humana, aqui ele vai especificar, né? A vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Mundo aion, carne, natureza humana. Agora vamos falar aqui do terceiro tipo de mundo das escrituras. Que mundo é esse? É o mundo Okumene, que é o mundo habitado, ou seja, os filhos de Deus, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram escolhidos. Correto? Vamos lá. Vamos analisar. Vamos lá. Isaías 53 é uma profecia, né, da vinda de Jesus Cristo e da morte dele, da crucificação dele na cruz. Para quê? Para poder salvar o mundo Ecomene, que é o mundo habitado, os filhos de Deus, os eleitos, os escolhidos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Correto? Aqui ele está falando o quê? Está falando de um mundo habitado. Quem? Está falando das ovelhas perdidas da casa de Israel, porque somente eles é que cometiam iniquidade. E por que eu falo isso? Porque somente eles estavam debaixo da lei de Moisés. Correto? Então aqui Isaías jamais poderia estar falando de um mundo cósmo, porque outras nações, eles não estavam debaixo da lei de Moisés. Uma vez que você não está debaixo da lei de Moisés, você não comete iniquidade. É uma questão de lógica, de parar para analisar, raciocinar e pensar. Versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Um mundo cosmo, um planeta Terra como todo? Não. Um mundo Ecomene, habitado. Que mundo habitado foi esse? Israel. Os israelitas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E intercedeu pelos transgressores. Transgrediram o quê? A lei de Moisés. Quem é que estava debaixo da lei de Moisés? Israelita. Gentil nunca esteve debaixo da lei de Moisés. Então, por isso aqui, é um mundo Ecomene, um mundo habitado. Mais um exemplo de um mundo habitado, de um mundo Ecomene. Olha aí, ó. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mundo Ecomene, habitado. Malaquias capítulo 2, versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Malaquias fala para quem isso? Para os gentios? Para outros povos? Não, isso aqui é uma profecia para o povo de Israel, um mundo Ecomene, mundo habitado, nação de Israel.
Mateus 24, versículo 14, vai dizer o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse mundo aqui é um mundo cósmo? Claro que não. Por que não é um mundo cósmo? E sim um mundo ecumene. Por causa de algumas outras passagens que eu vou colocar aqui, e que certamente entraria em contradição se a gente colocar isso aqui como um mundo cósmo. Vamos analisar? Olha aí, ó. Quando se refere terra aí, está falando de uma nação e uma cidade específica, Jerusalém. Prestem atenção neste texto abaixo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, uma figura de linguagem, fazendo a representação de todo o mundo que estava ali, já habitado ali em Jerusalém, reunido, para poder receber o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, e assim se cumprir, o que Jesus Cristo falou em Mateus 24, versículo 14, de que o evangelho do reino seria pregado, em todo o mundo. Que mundo é esse? Mundo ecumene. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Mas peraí, como assim? Será que isso aqui seria um mundo cósmo? Não, é impossível. A não ser que o apóstolo Paulo e todos os apóstolos fossem onipresentes, tivessem o mesmo poder de Deus, essa capacidade do eterno, da onipresença. Aí nós poderemos levar aqui como um mundo cosmo. É claro que isso aqui não é um mundo cosmo, é um mundo ecumene, ou seja, um mundo habitado onde eles estavam lá, que era anunciada a vossa fé. E aonde isso? Na Ásia habitada. Por quê? Porque ali se refere o quê? Se refere às 7 igrejas da Ásia que estavam lá. E mais Israel e Jerusalém. Então não tem como ser um mundo cósmo, impossível. Porque aí a gente teria que falar que eles, teria a capacidade que só Deus tem, que é o poder da onipresença. Debaixo do céu aí é uma figura de linguagem fazendo referência à nação de Israel e Ásia habitada. Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18 vai falar de mais um mundo ecumene, um mundo habitado. Presta atenção. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo, que é uma figura de linguagem. Se isso aqui é um mundo cosmo, mais uma vez eu vou falar, eles são brabos, porque tem o poder da onipresença, que só Deus tem. Então certamente é contraditório, porque Isaías vai falar que somente Deus é todo poderoso e que não há ninguém como Deus. Ou seja, ele é o único que tem o poder da onipresença, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E os discípulos, como homens, jamais teriam essa capacidade, o poder da onipresença. Então, se isso é impossível, logo
nós podemos entender claramente que aqui não se refere ao mundo cosmo, e sim um mundo ecumene, um mundo habitado. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. Vai dar mais um exemplo de um mundo ecumene, um mundo habitado. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus. Então preste atenção que aqui ele está especificando apenas todos os israelitas. Vírgula. Por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Que mundo é esse? É o mundo cosmo? Claro que não, senão, volto a repetir, teria o poder da onipresença, que só o Eterno tem. Então esse mundo aqui é um mundo habitado, um mundo ecumene. Não tem nada a ver de um mundo cósmico. Galera, só para poder retificar, tá? Eu tô falando aqui nos meus áudios, mundo ecumene, não seria o mundo ecumene a palavra certa, tá? É o mundo ocumene, é com O, tá bom? Eu coloquei como se fosse com E, não é com O, é o mundo ocumene, tá? Mundo ocumene, beleza? Deixa eu ver aqui, só para testificar aqui, olha lá, cadê Cosmo? Ion, ocumene, tá vendo? E não ecumene, é ocumene, tá? Só para retificar. Vamos continuar. Para fechar com chave de ouro aqui, né? Nesse pedaço aqui que eu coloquei, vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, o apóstolo Paulo, né? E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado, pretérito perfeito, tá? Ou seja, passado, foi, correto? A toda criatura que há debaixo do céu, figura de linguagem. Toda criatura que é o mundo cosmo? Claro que não. Mais uma vez eu repito, eles teriam que ter o poder da onipresença para estar num mundo todo como um cosmo. Impossível isso. E do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Agora a gente chega à conclusão. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Correto? Que mundo é esse, de acordo com o que nós analisamos? Nós analisamos dentro das escrituras 3 tipos de mundo. O mundo Ion, que é a natureza humana. O mundo cosmo, que é o mundo global, o mundo como um todo. E o mundo ecumene, que é o mundo habitado. É óbvio que aqui Jesus Cristo está se referindo ao mundo ecumene. Tá? Eu vou mostrar aqui 2 razões para isso. 2 razões para a gente entrar mesmo, né? E analisar de uma forma bem aprofundada. A primeira razão é essa aqui. Mateus capítulo 15, versículo 24. Ao que Jesus replicou, né, isso foi para a mulher samaritana, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Isso para quê? Por quê? Para se cumprir a profecia do profeta Jeremias, que está lá em Jeremias capítulo 31. Preste atenção.
Olha aí, ó, Jeremias capítulo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com o Brasil, Estados Unidos, Argentina, outras nações. É isso que está escrito aí, é isso que o profeta Jeremias fala, dessa nova aliança? Preste atenção. É claro que não, né? Olha só o que ele fala, ó. Em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que casa de Israel e casa de Judá? Porque Israel ela foi dividida. Dividida por causa da guerra de outros reis da terra. Quem foram esses reis da terra? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Império Romano. Foram eles. E todos esses reis, todos eles estão descritos lá, por exemplo, no Apocalipse de João capítulo 17. Se vocês se aprofundarem lá, vocês vão ver. Eles estão colocados, tá, dentro da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, que eu vou colocar aqui. Presta atenção, analisem. Depois ele continua: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que o tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver despojado, ou seja, fazer com que eles se tornassem casados com o Eterno, diz o Senhor. E que aliança foi essa? Lá do Monte Sinai, das placas, das tábuas de Moisés, ou seja, a primeira aliança, o primeiro pacto. Correto? E aqui ele está falando, né, de uma nova aliança que seria feito futuramente e que foi cumprido, né, na morte de Jesus Cristo na cruz. E essa nova aliança não foi para gentios, para povos de outras nações, porque senão o profeta Jeremias teria falado. Correto? E assim Deus simplesmente teria que voltar atrás na sua palavra. É isso. Versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Vê se essa aliança aqui, Jeremias, profeta Jeremias, o brabo, o profeta brabo da antiga aliança, da Tanar, do livro dos judeus. Vê se essa aliança aqui, Jeremias está falando, está profetizando que é para gentil, que é para povos de outras nações. Não, a nova aliança é para Israel. É por isso que Jesus Cristo vai falar: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Deus não volta atrás na sua palavra. Por que ele não volta atrás na sua palavra? Porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E ele nunca que seria pego de surpresa. Nunca. Justamente por ser onisciente. Depois o profeta Jeremias vai falar o seguinte, aquilo que se cumpriu, que o apóstolo Paulo até testifica em 2 Coríntios capítulo 3, onde ele vai falar que a letra mata, mas o espírito dá a vida. E ele vai falando isso, vai dizendo isso, né? E mais outras passagens lá do apóstolo Paulo a respeito do espírito do eterno, da profecia que se concretiza de Joel, de que desceria o espírito e entraria na mente deles, que seria o consolador deles, né? Aí Jeremias vai falar isso no versículo 33. No versículo 33 ele fala: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel e depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Interior é o que aqui? Mente. Na mente deles.
e as escreverei no seu coração, que é mente, na mente deles. É uma figura de linguagem. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Por que Deus aqui, o Eterno, fala que eles não precisariam mais ensinar ninguém? Porque na antiga aliança ali, o que eles faziam? Eles pegavam a lei de Moisés, na tábua, né? Colocavam na testa, na mão, colocavam nas portas, para toda hora ficar lembrando. Isso era um costume deles, de ficar marcando a lei de Moisés de forma física. E quando fala aqui que eles nunca mais vão lembrar, precisar ficar lembrando, né? Ensinando, passando isso de pai para filho, filho para pai, igual eles faziam, é porque o Espírito do Eterno entraria na mente deles, e 24 horas por dia estaria ali, ó, com a lei de Moisés em forma de Espírito, porque a lei passaria a ser Espírito, gravada na mente deles. É isso. Então o que acontece? Quando Jeremias fala que Deus nunca mais lembrará da iniquidade deles, é por causa de quê? Porque uma vez que Jesus Cristo morre na cruz, ele acaba com a natureza humana, o poder que a natureza humana tem, por causa da lei de Moisés, que condenava ela. Então, se não existe mais a natureza humana, porque Jesus Cristo matou, venceu esse mundo, que é o mundo Aion, correto? Então a natureza humana, ela já não tem mais força. Por causa de quê? Por causa da lei do Espírito, que estaria enraizados ali na mente deles 24 horas. E não daria espaço para que eles vivessem de acordo com o mundo Aion, que é a carne deles, a natureza humana deles. E com isso, o que acontece? Jesus Cristo, uma vez morrendo na cruz, automaticamente eles são predestinados à salvação eterna. Eleitos, predestinados. Aí entra a teoria de Calvino. Uma vez salvo, salvo para sempre. Correto? Então eles jamais perderiam a salvação deles, porque já foram predestinados, comprados pelo Eterno. E eu vou colocar mais uma passagem aí, de Apocalipse capítulo 14, para a gente entender melhor isso aí, tá? Vamos lá. Apocalipse 14 vai dizer o seguinte: olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Que Cordeiro é esse? Jesus Cristo. E com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista que tocavam com as suas harpas e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, ninguém, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Que terra é isso aqui? É o mundo cosmo? Não, é o mundo ecumene, mundo habitado, Israel, Ásia habitada, que era onde eles estavam. Versículo 4: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, ponto. Estes são os que seguem o Cordeiro. Que Cordeiro é esse? Jesus, para onde quer que vá, ponto. Aí vai entrar aquelas passagens que Jesus Cristo fala
aquele que não largar os seus próprios interesses e carregar a sua cruz e não me seguir, né? Morrerá, perderá a vida eterna. Aí depois ele vai falar o que adianta uma pessoa em querer ganhar o mundo inteiro se ele mesmo se perder ou for destruído, né? Aí depois ele vai falar como é que é? Aquele que não morrer da mesma forma como eu vou morrer não serve para ser meu discípulo, né? Aquele que não abandonar pai, mãe, filho, esposa também não serve para ser meu discípulo. E vai falando. São várias passagens que ele vai se referindo a isso aí. Depois de falar que segue o cordeiro para onde quer que vá, ponto, né? Ainda no versículo 4, estes são os que dentre os homens, ou seja, foram todos os homens, o mundo cosmo, todas as pessoas do mundo inteiro, todo? Não. Dentre os homens, todos eles foram eleitos? Claro que não, porque Jesus Cristo mesmo ele vai falar, né? Muitos serão chamados, mas nem todos serão escolhidos. Jesus Cristo vai falar isso. Daqui a pouco eu vou postar aqui, tá? Ele falando isso aí. Dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ele está falando de quem aqui? Dos 144 mil, ou seja, das ovelhas perdidas da casa de Israel, das 12 tribos da casa de Israel, do qual Jesus Cristo teve a missão de reuni-las, de juntá-las e simplesmente resgatá-las para o eterno. E assim se cumprir Êxodo capítulo 19, Jeremias capítulo 31, né? Dentro da profecia. E diga-se de passagem, se cumprir também Êxodo capítulo 31, tá? Apocalipse capítulo 7, 3 e 4. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos da casa de Israel. É o que está escrito aí. Êxodo capítulo 19, versículo 5. É uma promessa que Deus faz, né, com a casa de Israel. E agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, né? Isso aqui ele está falando da primeira aliança, tá? Sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade, terra no mundo cosmo aqui, vos serei para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Que nação é essa? Nação de Israel. Ponto. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Agora vamos analisar aqui o cumprimento, tá? Disso aí. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste, João vai falar, nos fizeste, se incluindo ali, né, porque ele era judeu, reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse capítulo 1.
4 ao 6, ele também vai testificar: eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, ou seja, um mundo habitado, mundo ecumene. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Correto? Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Olha aí, ó, se cumprindo o Êxodo capítulo 19. A estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, ela não vai falar de 6, né, reis. Por quê? Porque Egito e a Síria não têm a fera, tá? Não existe fera para esses 2 reis da terra que lutaram contra Israel, que foram contra Israel, que massacraram Israel. Mas vai falar da Babilônia, que é a cabeça, do Medo-Pérsia, que é o peito e os braços, na revelação de Daniel, tá? Vai falar da Grécia, que é ventre e coxas, e do Império Romano, que são as pernas. Beleza? Quem assistiu aí, por exemplo, a novela do Rico e o Lázaro, da Record, vai entender perfeitamente. E Daniel teve esse sonho. E o sonho de Daniel foi justamente a revelação de todos esses reinos, de reis que iriam lutar aí contra Israel. E por que eles iriam fazer isso? Porque Israel, ela se torna prostituta, ela se vende, se alia, ela se volta contra o Eterno, fazendo o quê? Matando, acabando com os profetas, acabando com aqueles que eram enviados. E Jesus Cristo vai falar isso, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que te são enviados. Por isso, teve um mundo aí que eu não falei, tá? Até porque não teve necessidade para falar, que é o Sheol, tá? É o inferno, que é o 4º tipo de mundo, tá? Dentro das escrituras. Então eu não falei sobre esse mundo, entendeu? Eu falei só de 3, que é o mundo ecumene, o mundo habitado, né? O mundo Aion, que é a natureza humana, a carne, o mundo Aion, e o mundo Cosmo, que é o mundo como um todo, o mundo global, beleza? E eu me aprofundei nesse estudo aí justamente por causa do irmão Cláudio, tá? Ele que, na verdade, foi ele que trouxe, só que não de uma forma mais aprofundada, igual eu me aprofundei aqui, entendeu? Mas o irmão Cláudio foi o que trouxe pra gente isso aí, e eu simplesmente aprimorei ele mais um pouco, tá? Tamo junto, um ótimo dia a todos, e vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Finalizando aí o estudo, valeu? Só para especificar melhor aí, né? O Sheol, que é o 4º mundo aí, né? Dentro das escrituras, é uma referência ao inferno. Beleza? Inferno, que significa sepultura, tá? Sepultura. E dentro das escrituras, qual é o significado disso? O significado disso dentro das escrituras é a ausência de Deus, a ausência do Eterno, o Espírito que morre. É por isso que o apóstolo João vai falar no Apocalipse a respeito do lago de fogo e enxofre, que é uma figura de linguagem, beleza? Por causa de uma parte, né, de um local que existia lá em Israel, onde eles tinham o costume de jogar animais mortos, lixo, e eles colocavam de forma literal enxofre, para que
todos aqueles lixos, né, aqueles animais mortos, ficassem queimando ali constantemente e provavelmente, né, para não ter um mau cheiro, né, uma coisa ruim. E para que aquilo ali se acabasse, aquilo ali fosse se deteriorando, entendeu? Então, justamente por causa disso. Aí João, ele pega e utiliza isso de uma figura de linguagem para fazer uma representação de quê? De um espírito que morre. Então ele vai falar da primeira morte e da segunda morte. A primeira é a morte física e a segunda morte é a morte espiritual. Ou seja, a ausência do eterno, a ausência de espírito de Deus. Então a pessoa que não tem o espírito de Deus, que são os ímpios, né, dentro das escrituras, não tem a presença de Deus. Eles morrem espiritualmente. Some como a palha. Davi vai falar sobre isso. Salomão vai falar sobre isso. Some como a palha, como uma fumaça, desaparece. Esse lance de que espírito fica queimando e tem toda aquela, né, aquela fantasia criada pela religião. Isso é uma mitologia, isso não existe. Valeu, galera? Tamo junto. Um ótimo dia a todos. E é isso aí. Um abraço. Fui.